Olá, bom dia, espero que vocês estejam muito bem. Sejam bem-vindos aqui no canal. E, gente, muito obrigada para vocês que estão aqui sempre no canal, ajudando, apoiando e me incentivando a continuar criando vídeos. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Cuba, um fato triste que aconteceu lá. E, gente, queria esclarecer, primeiro que tudo, que esse vídeo não é um documentário. Eu só vou contar a história pra vocês como se eu estivesse contando pra amigos, porque é uma história verídica. Mas se vocês quiserem informações de horário exato, sei lá, coisas assim muito específicas, nome das pessoas, tudo, é só vocês entrarem e pesquisarem sobre essa história. Eu vou deixar até alguns links aqui pela tela, onde vocês podem ver pesquisas, onde vocês podem ver mais detalhes, tá? Eu só vou contar a história do que aconteceu. E bom, no dia 13 de julho de 1994, o remorcador 13 de março saiu do porto de Havana, rumo à Flórida, né? Ele saiu fugindo de Cuba com cubanos que roubaram aquele remorcador para ir embora da ilha. Só que essa história termina em tragédia e eles não conseguiram sair nem da Baía da Havana, foram logo pegos por outros remorcadores, a ordens do governo cubano. E, lamentavelmente, além de não terem saído da Havana, o remorcador, ele afundou e teve vários mortos. Inclusive, ainda depois do naufrágio do remorcador, o governo manteve uma postura, gente, muito imparcial. Ele não deu as informações completas para o povo. Ele falou que tinha sido um acidente. Depois de muita insistência pela Anistia Internacional para fazer uma investigação mais a fundo, o próprio Fidel, um tempo depois, reconheceu que tinha sido um erro, que na verdade foi um erro que que o governo não tinha nada a ver. As pessoas dos outros remorcadores que fizeram o remorcador 13 de março afundar, tomaram decisão por conta própria. Foi isso que o Fidel falou um tempo depois. Segundo a história do sobrevivente Gustavo Gutiérrez, isso tudo tinha sido planejado com antecedência. Eles ficaram meses planejando como que seria a fuga, como que seria o roubo da embarcação. E eles se reuniam na casa dele ou na casa do homem que iria dirigir a embarcação. No dia da fuga, a esposa dele saiu mais cedo, para não suspeitar, porque, gente, em Cuba a gente tem o CDR, que é o Comitê de Defesa da Revolução, que eles vigiam muito as famílias, sobretudo famílias que têm familiares fora de Cuba, e tudo tem que ser muito discreto. Na época, sair de noite a família inteira poderia ser algo suspeito. Então, primeiro saiu a esposa com os filhos e depois saiu ele. Segundo o relato dele mesmo, quando eles chegaram lá no porto de Havana, tinha um homem que iria passar de boné, e se o homem estivesse de boné, significava que estava tudo certo, que eles poderiam entrar. Se o homem estivesse sem boné, significava que tinha dado ruim e que eles não podiam entrar porque tinha vigilância. Isso tudo porque foi planejado com antecedência, porque tinha pessoas do próprio porto participando daquilo, pessoas do próprio porto que queriam fugir, que conheciam como dirigir aquela embarcação, que conheciam os horários e que ajudaram o povo a entrar e para poder fugir. Bom, tudo estava certo. Eles entraram, o cara estava de boné, o sinal estava certo, aí eles começaram a entrar na embarcação, começaram a encher de pessoas e foram 72 pessoas que entraram naquela embarcação. E aqui eu trouxe para vocês a primeira notícia que saiu na rádio logo de manhã, depois que tinha acontecido o incidente. Eles iniciavam falando do rádio reló, é a hora de 8:16 e a embarcação roubada por elementos antissociais. Roubaram, né, na força uma embarcação do porto da Havana, com o fim de abandonar ilegalmente o país. Essa foi a primeira notícia que saiu. A embarcação tinha um total de 72 pessoas a bordo. Eles iriam sair às 3 da madrugada. E quando eles saíram, eles logo em seguida perceberam que estavam sendo perseguidos por mais duas embarcações modelo Polargo. Então eles perceberam que tinham sido descobertos, né? Mesmo assim, a embarcação 13 de março, gente, ela continuou indo mais rápido ainda para poder fugir daquilo. Só que quando eles saíram na saída da Baía da Havana, e aí eu vou deixar o mapa para vocês aqui, para vocês verem, quando eles estavam saindo, mesmo com o sinal das outras duas embarcações pedindo para pararem e eles não paravam, aí as outras duas embarcações começaram a jogar chorros de água àquela embarcação 13 de março. E segundo o próprio Gustavo Gutiérrez e os outros sobreviventes, esses chorros de água que eram jogados pelas duas embarcações era do mesmo tamanho que o chorro de água que é jogado para apagar incêndio no navio. Então era um chorro de água muito forte, que foi aí que começaram a acontecer os primeiros acidentes, as pessoas começaram a cair para o mar, porque aquele chorro de água até machucava a pele. Logo depois dessas duas embarcações começaram a jogar água no 13 de março, se aproxima uma terceira embarcação. Agora ela vem por trás, pela saída do porto de Havana. Então, eu vou deixar aqui no mapa, mas a 13 de março estava no meio, as duas embarcações Polargo vieram por trás e veio uma terceira embarcação pela frente que atacou a 13 de março também. Inclusive, ela bateu na embarcação 13 de março, quebrando o casco, fazendo com que começasse a encher de água e afundar.
Mesmo quando isso tudo aconteceu e o barco estava entregue, e mesmo assim, gente, falando que tinha crianças pedindo para parar, falando que estavam entregues, eles continuaram atacando, jogando água e as pessoas começaram a cair para o mar. Bom, e nesse ponto da história é que começam os relatos mais bizarros. Teve pais que estava com vários filhos, né, e que tiveram que escolher um filho para salvar, porque um estava se afogando longe, o outro estava se afogando, e aí eles tinham que escolher qual salvava primeiro, e quando ia salvar o outro já não tinha como, já tinha se afogado. Então teve histórias muito tristes, teve pessoas que perderam 14 integrantes da família, que morreram nesse afundamento do 13 de março, que estavam lá e viram os familiares morrendo. Sobretudo, o mais triste para mim são as crianças. Teve um bebê de 6 meses que também faleceu. E tudo porque o governo cubano queria impedir a todo custo de que aquela embarcação saísse. E não só impedir a todo custo, porque tentar impedir, vamos supor que até aí ok. Agora jogar água, atacar a embarcação com um barco maior ao ponto de quebrar o casco, mesmo as pessoas já estando rendidas, já tendo sido pegas, porque não tinha mais para onde fugir e continuaram atacando, foi um massacre o que aconteceu naquele dia. Inclusive no dia 13 de julho desse ano, vai fazer 29 anos dessa tragédia, onde de 72 pessoas que estavam a bordo do remolcador 13 de março, 41 pessoas morreram, sendo 10 crianças. E das 10 crianças tinha uma bebecinha. E uma dor que o povo cubano carrega até hoje é uma dor consequência de todo esse processo de governo ditador, que é o governo cubano, consequência de vários fatores, né? E aquele limite um povo chega ao ponto de querer fugir a todo custo do seu próprio país, arriscando a própria vida e a vida dos filhos, né? E antes que vocês joguem a culpa dos embargos, lembrem-se que não foram os embargos dos Estados Unidos que mataram essas pessoas. Quem matou essas pessoas foram barcos cubanos, mandados pelo governo cubano. Não é à toa que 41 pessoas morreram, inclusive 10 crianças. Não é possível que as pessoas que estavam atacando não tiveram um mínimo de sentimento de parar. Podiam levar preso os pais, podiam levar preso todo mundo, mas não atingir a vida daquelas pessoas e acabar com a vida daquelas crianças. E, gente, todos os meios de comunicação possível pediram uma explicação para o governo cubano, pediram que o governo cubano fizesse uma investigação mais profunda. O governo cubano não fez, continuou falando que tinha sido um acidente, e sendo que tinha todos os relatos de todos os sobreviventes, contando tudo o que tinha acontecido, cada um desde o seu ponto de vista, obviamente, porque cada um estava lutando pela vida e perdendo familiares na frente, né? Mas todos coincidem com que foram atacados e com todas as informações. Tem inúmeros relatos das vítimas, né? Que a gente leva em consideração a história da vítima, mas o governo cubano obviamente não iria reconhecer. E nunca foram resgatados os corpos daquelas pessoas que se afogaram lá na Bahia, em Havana. Eu quis trazer para vocês porque a gente costuma falar sempre quando vai em Cuba, sobretudo turista, quer saber da história de Cuba, dos acontecimentos, quer saber o lado bonito, mas esquece de ver essas histórias também. E o fundamental, muitas pessoas criticam nós cubanos e são até xenofóbicos aqui no Brasil e em outros lugares, quando a gente critica o nosso governo e quando a gente quer uma mudança de governo. Coisa válida, né? Porque aqui no Brasil, quando o brasileiro quer uma mudança de governo, ele tem o direito de ir lá votar. Pode dar certo, pode dar errado, mas você vai lá, você vota, você sai às ruas. Em Cuba a gente está com o mesmo governo há 60 anos, o mesmo partido. Então muitas vezes as pessoas só olham o lado bom de Cuba e se esquecem dessas pequenas histórias. E quando nós cubanos criticamos o nosso governo, somos julgados, somos ameaçados, somos ofendidos, né? E acontece casos até de xenofobia, sendo que como você vai pedir para um cubano que passou por uma situação daquelas, que simplesmente odeia o governo cubano por aquela atitude, imagina se põe no lugar daqueles cubanos, imagina se eles iam continuar patriotas amando a revolução, depois de que o próprio governo cubano fez com que familiares deles morrerem afogados, né? Então, não dá para julgar quando um cubano está criticando, porque com certeza ele está criticando porque ele passou por um momento de sofrimento. E esse é o vídeo de hoje, espero ter aportado alguma informação, algo que vocês não sabiam. Se vocês já sabiam, conta aqui nos comentários. E podem pesquisar mais sobre o caso do remolcador 13 de março em todos os meios que vocês quiserem. Tem o jornal cubano, o jornal que é manipulado pelo governo, mas se vocês acreditam no governo cubano, vocês podem pesquisar olhando esse jornal, ou tem inúmeros jornais internacionais falando sobre essa história do remolcador 13 de março. Tem relatos dos sobreviventes, eu trouxe aqui alguns dados, mas como eu falei, esse vídeo não é um documentário, eu estou contando história. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!